Fala galera, boa tarde a todos, seja muito bem-vindo ao canal Esporte na Band. Deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a esta live de Band Placar com o oferecimento BandBet. E o Campeonato Brasileiro, claro, está pegando fogo e a gente traz informações sobre dois jogos que envolvem as equipes que brigam pelo título cabeça a cabeça nesta temporada. O Flamengo com 71 pontos na liderança e o Palmeiras com 69 na segunda colocação. A gente começa falando sobre o rubro-negro que vai encarar amanhã às 9h30 da noite a equipe do Red Bull Bragantino. Bragantino que vem muito bem, aliás, é um time traiçoeiro. Trocou de técnico, saiu Fernando Seabra, veio Wagner Mancini. Eu nem gostei muito dessa troca, mas no início o Wagner Mancini vem fazendo um bom trabalho. Ele dirigiu o Goiás na Série B e o Red Bull Bragantino vem de 3 vitórias consecutivas, uma delas, inclusive, sobre o Atlético Mineiro, que vai decidir neste sábado a Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre o Flamengo, que tem um problemaço. Os dois volantes titulares na derrota para o Fluminense, Pulgar e Saul, receberam o 3º cartão amarelo, então estão fora dessa partida. A expectativa é que o técnico Felipe Luiz coloque Jorginho, que entrou no segundo tempo, fez o gol até de honra do Flamengo nessa partida, e Everton Araújo, um jogador muito contestado pela torcida. Vejamos se Nico de la Cruz, vetado nos 2 últimos jogos do Flamengo, terá condições físicas, ele convive com problemas no joelho, para entrar em campo. Aí seria a dupla titular do sistema de volantes ali do Flamengo, os dois jogadores que atuam em frente aos zagueiros, Jorginho e Nico de la Cruz, são os melhores na ausência desses dois outros jogadores aos quais eu me referi. Pedro está fora dessa partida, é um jogador que muito dificilmente, mas muito dificilmente estará à disposição do técnico Felipe Luiz na final da Libertadores, no outro sábado, daqui a 8 dias, contra o Palmeiras. Afinal de contas, ele sofreu uma lesão na posterior da coxa. E aí o técnico Felipe Luiz vai ter de quebrar a cabeça para escalar um centroavante no time do Flamengo. A tendência é que esse cara seja, já na partida contra o Red Bull Bragantino, o Bruno Henrique, que saiu com um incômodo na partida contra o Fluminense, preocupou o torcedor do Flamengo, mas os exames apontaram que ele não tem absolutamente nada. Falando agora sobre o Red Bull Bragantino, gente, como eu disse, um time que vem num retrospecto recente muito bom, dirigido pelo Wagner Mancini, e tem 2 jogadores que estão fazendo a diferença nessa equipe. Trata-se dos 2 laterais. Pelo lado direito, Andrés Hurtado, e pelo lado esquerdo, Juninho Capixaba, que chegou a jogar como meia com o Fernando Seabra e foi devolvido de volta à posição em que ele gosta mais de jogar. E aí a gente vê na zaga o Pedro Henrique, ex-Corinthians, Atlético Paranaense, sendo o xerifão da defesa. O goleiro é muito irregular. É o Cleiton, que alterna partidas espetaculares com jogos em que vai muito mal. No meio de campo, há 3 ex-jogadores do Palmeiras: Gabriel Gerotto, que também jogou no Corinthians, Fabinho e John. Esse é um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Certamente no primeiro turno da competição ele foi um dos melhores dessa posição. Eduardo Sacha será o centroavante da equipe. Isso é certeza. O técnico Wagner Mancini, inclusive ontem, comandou uma atividade, abriu a imprensa e esses jogadores formaram no time titular. A BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui, ó, ao meu lado direito, e você será direcionado mais uma vez à capa do site. E tem Super Boost já publicado para este jogo na capa do site, que é o seguinte: ambas as equipes marcam e jogador para fazer gol. Arrascaeta, que é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, um dos principais goleadores, inclusive, da Série A. Essa combinada está pagando R$ 5,20 no site da BandBet, como você pode reparar, contra R$ 4,50 na média do mercado. Então você tem na BandBet odds exclusivas, sem iguais, na média do mercado para você. Essa partida será disputada simultaneamente ao jogo entre Palmeiras e Fluminense. Lembrando que a diferença é de 2 pontos. Se o Palmeiras ganha e o Flamengo tropeça no Maracanã, a equipe do técnico Abel Ferreira retorna à primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Faltarão apenas 3 rodadas para o encerramento da Série A. E aí o Abel tem um desfalque certo, o Andréas Pereira, que foi expulso depois do jogo
contra o Vitória, empate por 0-0 no Allianz Parque na última quarta-feira. Então ele pode improvisar ali o Rafael Veiga, que já jogou nessa posição como um segundo homem no meio de campo. Aníbal Moreno sendo o primeiro homem, o segundo homem, o Rafael Veiga. Alain pelo lado direito, né? Não se trata mais de uma surpresa, e sim de uma tendência no time treinado pelo Abel Ferreira. Felipe Anderson pelo lado esquerdo e mais à frente a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque começando a partida. Quem também deve iniciar o jogo é Gustavo Gomes, que entrou aos 36 minutos do jogo contra o Vitória para jogar como um centroavante, gente, para receber cruzamentos. O Palmeiras fez muitos cruzamentos sobre a área do Vitória, foram 35. Isso indica até um repertório ofensivo um pouco pobre diante de uma equipe que jogou muito fechada e não haveria nenhuma novidade em relação a isso. O rubro-negro da Boa Terra entraria fechadinho contra o Palmeiras. O Fluminense vem de vitória sobre o Flamengo, cheio de moral, mas tem um desfalque importante, o técnico Luiz Ubeldia. Afinal de contas, o René está suspenso. René que foi titular em todas as partidas sob o comando do técnico argentino. De resto, a gente vai ver um Fluminense bem forte no seu sistema defensivo, capitaneado pelo super experiente e muito bom zagueiro Thiago Silva. Freitas pode ser destacado para jogar na lateral esquerda, ou Gabriel Fuentes, foi o que disse o técnico Luiz Ubeldia após a partida diante do Flamengo. A BandBet está nessa, claro, com as melhores oportunidades do mercado para você e com um super boost, por que não, para esse jogo envolvendo Palmeiras e Fluminense amanhã às 9h30 da noite no Allianz Parque. Você aponte sua câmera para esse QR Code mais uma vez que está aqui em cima, ou se você preferir, você digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos levam à capa do site, como você pode observar aqui ao meu lado esquerdo. E aí o Bush diz o seguinte: Palmeiras, para vencer o primeiro tempo e vencer o jogo, com o tempo, a etapa com mais gols sendo a primeira. Então, mais gols nos primeiros 45 minutos do que nos 45 minutos derradeiros. Essa combinada está pagando 5,20 para você na BandBet contra 4,30 na média do mercado. Então, você tem uma oportunidade de mercado exclusiva com esse super boost da BandBet para você. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima.